As tormentas desta vida está a bendição aos incautos navegantes que entrarão a salvação. Resplandece as nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Brilha sempre graça e bênção e o amor do eterno Deus. Cumpre a nós mostrar o mundo do caminho para o céu. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Doente, paixão moderna, Deus deixa ver o sol. Mostremos o perigo com as luzes do farol. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Aos errantes insensatos que ao ponto de virar em Jesus haver o abrigo do furor do temporal. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Noite eterna se aproxima, tenebroso horror, clama risos infelizes, instância do Salvador. Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Olá, amigos de estudos bíblicos. Estou muito feliz com os que já têm estudado a Bíblia conosco, os que estão começando hoje e os que voltaram da semana passada. Todos são bem-vindos a aprender mais de Deus através da sua palavra. Hoje eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Velho Testamento. E nós vamos para aqueles livros classificados, livros dos profetas menores. E nós vamos estudar o livro de Jonas. Jonas, capítulo 1. É fácil de achar. Miqueias, Joel, Amós, Jonas. Aí, encontramos Jonas. No final do Velho Testamento. Nós vamos ler Jonas, capítulo 1. E vamos refletir hoje, analisar, pensar. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Tem pensado nisso? Bíblia aberta? Então vamos ler nesse momento. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, levanta-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade subiu até mim. Bíblia lida, oremos. Senhor, é maravilhoso nós lemos a Tua palavra e cada dia nós conhecemos mais de Ti e a nossa fé tem aumentado no Senhor, nós temos aprendido a descansar em Ti.
E agora, ó Pai, nós estamos juntos aqui para aprender no estudo da Tua Palavra. Vem, Senhor, falar conosco, nos alimente, nos fortaleça e me usa como instrumento para que tenhamos entendimento e possamos cada vez mais descansar e confiar no Senhor. Me usa como um canal. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Qual é a sua missão? O livro de Jonas é um livro que tem um tema muito importantíssimo: a misericórdia de Deus. Ele foi escrito mais ou menos no 8º século a.C., em torno de 765 a.C., uns 40 anos mais ou menos antes de Israel ser levado, o Reino do Norte, ser levado para a Síria. Então ele era um profeta do Reino do Norte. O nome do Jonas significa pomba. Na verdade, pomba, a gente vê que a Bíblia fala que simples como a pomba, mas o temperamento dele não correspondia muito com o seu nome. E quando nós pensamos em Jonas, todo mundo vem à mente o profeta fujão. Isso é uma visão um pouco limitada do livro de Jonas, porque ele é muito maior. A amplitude, a palavra, o estudo, o ensinamento do livro é profundo demais. Então, o livro de Jonas, na sua visão ampla, nós observamos que há intervenção divina, né, em todo ele e o seu controle. Nós conhecemos os atributos de Deus, o poder de Deus, a onipotência de Deus. Enfim, o livro de Jonas é muito mais do que um profeta fujão, é mais mostrando a misericórdia de Deus em relação aos seus filhos. E é claro que quando a gente analisa mais profundamente, nós vamos descobrindo, né? O livro de Jonas fala da misericórdia de Deus para com as pessoas queridas ou não por nós. É um livro que vai nos confrontar. Normalmente nós nos voltamos mais para quem tem mais intimidade, proximidade. O livro de Jonas vai mostrar para nós que o amor de Deus é extensivo a todas as pessoas, independente daquelas que nós temos afinidades ou não. E é claro que quando você lê o livro, nós vamos hoje refletir apenas em 2 capítulos, o primeiro e o segundo, mas o livro se complementa, 3º e 4º. E eu gostaria de desafiar como aula, como lição de casa hoje, você ler o versículo 3 e 4. Eu vou ler com você 1 e 2, estudando, e você lê o 3 e 4 em casa aí, após o seu estudo, assim você complementa o entendimento profundo, maravilhoso do livro de Jonas. É claro que vamos para o capítulo 1. E baseados no capítulo 1, nós vamos fazer essa pergunta a todos nós. Você sabe qual é a sua missão? Se já sabe, está cumprindo a sua missão? Nós nos encontramos agora nesse capítulo para a missão que Deus colocou em cada um de nós, nos chamou para fazer algo, para realizar. Nós encontramos aí o chamado do profeta para essa missão. E tudo começa com o chamado. Deus nos chamou. Chamou para fazermos parte da sua igreja, fazermos parte do teu povo. E Ele colocou em nós, né, uma missão para ser feita. Especificamente do Jonas foi o seu chamado. E aí vem o chamado de Jonas. Veio a palavra do Senhor. Essa expressão, veio a palavra do Senhor, você encontra ela a primeira vez lá quando ele chama Abraão, lá na terra dos caldeus, em Ur. E aí a gente vê o texto, veio a palavra do Senhor. Quando você vê os outros profetas, Isaías, Jeremias, todos eles, veio a palavra do Senhor. E é o que aconteceu com o profeta Jonas. E aí observamos filho de Amitai. A palavra Amitai quer dizer verdade. Dizendo. Então, nesse momento, levanta-te, a versão que a gente leu anteriormente, dispõe-te, e coloca para ele, vai à grande cidade Nínive. Esta era a missão do profeta ali, dada por Deus. E clama. Você vai pregar juízo sobre eles, contra ela. E, especificamente, Deus coloca ao profeta. Qual é a causa? Isso em Jonas 1:2. Porque a sua malícia, a sua maldade subiu até a minha presença. Então Deus chamou o profeta, colocou a sua missão, ir até Nínive, e
clamar contra ela, porque a maldade havia chegado diante do Senhor. Ele tinha a sua missão. Qual é a sua? Essa missão é tão interessante porque era uma missão pessoal. Jonas não poderia transferir para ninguém. Cada um de nós recebe uma missão nessa vida, dada por Deus. E nós não podemos transferir para ninguém. E era especificamente para ele, pessoal, era pessoal, porque ele era filho de Amitai, era o único que era filho de Amitai. Interessante, né? O pai, Amiltai, quer dizer verdade, né? E ele era uma coisa meio enganosa no seu comportamento. Mas, avaliando mais, é importantíssimo ouvir a voz de Deus. E nesse momento aí, Deus fala com ele, né? É hora de ouvir o que Deus tem, os planos de Deus para as nossas vidas, para desempenharmos a missão, porque nós temos um tempo limitado nessa vida para desempenhar a nossa missão. Deus dá aquele tempo para realizar, e é o que aconteceu com Jonas. Deus deu ali aquele momento para ele ir cumprir a sua missão. E era específico, né? E quando Deus coloca uma missão em nossas mãos, é possível cumprir, né, a missão com a ação de Deus. Quando Ele coloca uma missão para cada um de nós, Ele nos capacita a realizar a missão, que é o que acontecia com Jonas. Jonas ia para a grande Nínive, que é a capital do Império Assírio da sua época. E é claro que Deus fala, vai depressa. Ele não podia esperar, não podia acomodar. Quando Deus chama, nós recebemos a missão e imediatamente vamos desempenhar. Senão nós nos acomodamos. E Deus falou, vai depressa, porque é hora de acordar aquele povo para a sua realidade, a sua situação. E Deus coloca nele a responsabilidade. Coloca o peso sobre ele, né? Mas Deus iria com ele capacitá-lo a fazer a missão. Deus, quando nos chama para fazer algo, Ele está junto de nós, Ele vai junto de nós e propicia todos os recursos, tudo que necessitamos para realizar. E aí é uma responsabilidade. E Jonas recebeu do próprio Deus ali, diretamente, a revelação para desempenhar essa missão. Veja aí, Jonas 1. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade subiu até mim. É claro que a existência de Nínive estava na missão dele, né? Os olhos de Deus estavam voltados para aquela cidade. Cidade poderosa na sua época, cidade capital dos assírios. E é claro que essa capital, ela era temível e terrível. Eles eram terríveis. Eles estavam conquistando o mundo e era inimiga do povo de Israel, inimiga do povo de Jonas. E ele manda para lá, quando a gente lê no texto bíblico, lá no capítulo final, Deus falando a Jonas, era 120 mil pessoas em seus limites. Alguns dizem que ao redor toda a cidade tinha 1 milhão de pessoas. Mas o texto bíblico coloca 120 mil pessoas ali. E era uma potência que atormentava Israel das piores maneiras possíveis. Jonas odiava os assírios. Jonas não queria realmente o bem daquele povo. Jonas queria o mal, porque eles eram terríveis, eram maus. E Jonas, na verdade, é interessante observar, ele era um profeta do Reino do Norte, do reino de Jeroboão II, e o povo de Israel havia conquistado na sua época uma profecia dele, a Síria, não a Síria, a Síria e tal. E ele era uma pessoa conceituada no meio do povo de Israel, por isso ele foi chamado, né? Mas observe bem, agora para uma missão que ele realmente achou muito estranha. Ele não gostou dessa missão, de ir para esse povo que eram os seus inimigos. E é claro que, por amor a Nínive, a ideia que Deus coloca para Jonas, vai e clama aquele povo, porque a graça divina é ofertada a eles. Interessante observar, quando você estuda os ninivitas, estuda o povo de Assírio, eram cruéis, imorais, era tudo de pior que você possa existir aquele tipo de comportamento. Era pagão, e o povo de Israel detestava
os pagãos. E é claro, Deus tinha um propósito maravilhoso para os assírios, mas o profeta Jonas não concordava com Deus. O profeta Jonas não queria cumprir a missão, porque ele era xenófobo. Ele tinha aversão ao povo assírio. E ele diz aí, veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, vai, você vai cumprir essa missão maravilhosa. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Você vai até lá, a graça de Deus vai alcançar essa cidade. É claro que ele não esperava a conversão do povo. Ele não queria a conversão daquele povo. Ele não queria que aquele povo fosse salvo. E ele queria que eles fossem abandonados, né, e na sua maldade e fossem condenados pelo juiz de Deus e não houvesse transformação. Então, automaticamente, quando Jonas percebe que Deus vai salvar aquele povo, vai ser misericordioso com aquele povo. Se você ler o capítulo 4, ele deixa bem claro, eu sabia que o Senhor é misericordioso, lá no capítulo 4, por isso que eu falei para você ler. Mostra bem claramente esse desejo de Jonas ver a destruição do povo e não a salvação do povo. É claro que, a partir daí, né, ele é chamado, ele não concorda com o chamado de Deus. A partir daí, ele vai agora fugir de Deus. Interessante essa missão. Esse profeta rebelde, o chamado profeta fujão, ele não aceita a mensagem, não quer oferecer a mensagem de salvação para os ninivitas, para o povo assírio. E agora então, quando a gente começa a perceber, depois do chamado, ele foge, a fuga de Jonas da sua missão. Agora no versículo 3, observe bem aí. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Observe bem isso. Deus falou diretamente com ele. Para Tarsis, e tendo descido a Jope, que era o porto, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ele queria fugir de Deus, ele não queria cumprir a sua missão, não queria desempenhá-la. E quando a gente vê pelo mapa da época, olha bem, ele está em Jope, ali em Israel, ele deveria percorrer 800 quilômetros até Nínive. Era esse o trajeto, a pé ou com algum animal. Mas ele, para fugir de Deus, o que ele faz? Ele vai agora fazer um outro caminho. Aqui no mapa diz 3.500 quilômetros, alguns dizem 1.000 quilômetros, enfim, até Tarsis. Tarsis já era no sul da Espanha, veja bem, no sul da Espanha. Então, era o fim do mundo naquela época, onde acabava o mundo, até onde se conhecia na época. Então ele foge, tenta fugir de Deus, fugir da sua missão, porque ele não concorda com a salvação, com a transformação, com a mudança de vida dos ninivitas. Ele não quer que eles sejam salvos, ele quer a condenação deles. Observe bem que, quando a gente lê o Salmo 139, versículos 7 a 10, quando estava a estudar, eu lembrei disso, porque há muitas pessoas que tentam fugir de Deus, fugir da sua missão, esconder-se de Deus. Olha o que diz o Salmo 139, versículos 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Davi falando. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Não há como fugir de Deus. O salmista aí claramente relata, mas Jonas acha que dá para fugir de Deus. Olha o versículo 4 de Jonas 1. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Observe bem aí a situação que estava o profeta Jonas, não é? E a gente vê aí, observe bem aí, que é interessante, né? A tempestade veio, Jonas estava fugindo da missão. E quando a gente lê no Novo Testamento o apóstolo São Paulo indo para Roma na sua missão, disposto também o navio
enfrenta uma tempestade, em alto mar se despedaça, e ele vai cumprir a sua missão. Interessante aí os dois pontos, mas veja bem. Então os marinheiros, que eram pessoas experientes, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio. Observe bem aí que os marinheiros experientes já sabiam que aquilo não era uma coisa normal. Tinha algo assim sobrenatural, até foram pedir ajuda aos seus deuses. E eles tinham experiência em mar. E lançaram a carga do navio. Olha que triste. O fato de Jonas estar ali, Deus estava ali mudando, transformando a vida de Jonas, e aquela adversidade fez com que eles perdessem, tivesse até uma perda econômica. Então é interessante isso, cuidado quando a gente anda com pessoas que estão fugindo de Deus, pessoas que não andam com Deus. Nós temos consequências, sofremos, e eles aí até econômicos, para aliviar o peso delas. Jonas, porém, havia descido ao porão, olha que interessante. Jonas estava no porão e se deitado e dormia profundamente no meio daquela turbulência, daquela tempestade. Ele estava ali no seu mundo, no seu universo, não estava nem aí para o que estava a acontecer ao seu redor. E quando a pessoa faz isso, ela foge de Deus, ela deixa para trás o propósito de Deus. E ele teve as suas consequências. Observe bem aí. Ele começou agora a ser conduzido por situações equivocadas. As pessoas que abandonam a Deus, deixam de servir a Deus, não andam como Deus quer, elas sofrem consequências sérias. E aí o que aconteceu com Jonas? Ele já começa então a pagar um custo pela sua atitude. Depois de pagar a passagem, é o que nós vemos do texto, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor, achando que ele iria fugir da missão, ele não iria, e o povo de Nínive não seria salvo, transformado. E foi caindo. A pessoa que se afasta, tenta fugir de Deus, abandona Deus, abandona as coisas de Deus, vai caindo. Ele desceu para Jope, que era o porto ali, onde ele tomou o navio, foi para o navio e foi para o porão. Ele só foi descendo. As pessoas que abandonam a Deus, elas têm uma decadência grande nas suas vidas. Deixam de servir a Deus, sofrem consequências sérias. Cai numa situação como Jonas. E desceu para o ventre do grande peixe. Observe bem aí, né, a realidade de Jonas, nós conhecemos bem a história. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Olha que interessante. Nós vemos a ação de Deus em tudo. Jonas foi lançado ao mar e automaticamente Deus preparou aí para um peixe para pegar Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então vejam bem, ele só foi descendo, praticamente. Desceu ao mais profundo abismo dos mares. Quando a gente lê o capítulo 2, o versículo 3, você vê bem a queda dele diante da fuga de Deus, de não cumprir a sua missão. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão do meu redor, todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Então ele foi lançado e ele começou a ver ali o caminho da sua morte. Mas veja bem, por quê? Jonas deixou para trás suas obrigações. Quando a gente não está cumprindo a missão, a gente deixa de agir segundo os propósitos de Deus, os compromissos com Deus, ele deixa as suas obrigações. Olha o que aconteceu. Naquele momento em que o mar estava tempestuoso, o barco estava ali quase afundando, né? Ele era um profeta de Deus, ele era um homem de Deus. Ele não levou nenhuma palavra de conforto aos corações dos marinheiros, dos que estavam com ele naquele barco. Ele se esqueceu da sua missão. Não intercedeu por eles, por aquela situação. Aliás, parecia que Jonas queria realmente morrer. Ele preferia morrer do que ir até lá e levar a salvação para os ninivitas, para os assírios. Interessante que nem pensou em confessar o seu pecado, nem buscou restituição. A pessoa que abandona a Deus, ela vive naquele inerte, o seu mundo está fria, está ali dura, né? Coração de pedra. Observe bem aí, e olha, é alguém totalmente individualista, né? Hoje nós somos uma sociedade assim, as pessoas não pensam no bem-estar do outro, não querem o melhor para o outro, querem o melhor para si. As pessoas só pensam nas suas famílias,
nos seus filhos, nas suas coisas. Essa geração individualista é o que caracterizava Jonas ali naquele momento no barco. Ele não estava nem aí com o povo, com a situação que estavam ali. E olha que ele era o causador de toda aquela realidade, aquela situação. Perdas econômicas e até perdas de vida se houvesse o naufrágio. Ele estava pensando no seu conforto pessoal. Ele entrou no navio, foi lá, desceu e foi dormir. Estava com certeza ali, quando ele foi acordar, devia estar até roncando. E olha bem, olha o que aconteceu, as ações e consequências deles. Jonas aí expõe aos outros as consequências dos seus pecados. O que nós fazemos interfere, desagradando a Deus, interfere na nossa família, nos nossos companheiros de trabalho, na nossa sociedade. E olha o que aconteceu aí, olha. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. As pessoas que estavam naquele barco com Jonas sofreram as consequências do pecado dele. E muitos de nós sofremos consequências dos pecados daqueles que estão ao nosso redor. E o navio estava a ponto de se despedaçar. E aí nós vemos que ele fica impotente diante dos problemas. Ele não leva aquele povo, vamos buscar a Deus, não. Ele, homem de Deus, profeta de Deus, esqueceu de Deus. E ele fica impotente diante dos problemas. E é verdade, a pessoa que foge, abandona a Deus. Quando você lê o versículo 5 do capítulo 1, então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Olha bem, os marinheiros que eram considerados pagãos pelos judeus, clamavam a Deus e lançavam no mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Imagine, estava indo dali para a Espanha, levando uma carga, levando a economia deles foi afetada. Jonas, porém, havia descido por eles deitado e dormia fundamental, só atento a ele, à sua necessidade. E é claro que ele é confrontado por sua negligência. Não se preocupe, você deixou de servir a Deus, você abandonou a sua missão. Lembre-se, você vai ser acordado por Deus. Algo vai acontecer para mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Você que abandonou as coisas de Deus, você que está longe de Deus, observe bem aí, você já esteve caminhando e hoje você está distante, como filho pródigo. Foi longe. Na verdade, o Jonas é o filho pródigo aí do Velho Testamento. E olha o que diz o versículo 6. Ele é confrontado com a sua negligência. Olha o que aconteceu. Chegou-se a ele o mestre do navio. Olha bem, ele disse: "O que se passa contigo?" Assustou, porque ele dormindo, não pensando em ninguém, se preocupando com ninguém, nem buscando o seu Deus para pedir ajuda. Agarrado ao sono, gente. Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os próprios pagãos ali, mostrando uma religiosidade que tinham, e ele nada. Deixou o canal de comunicação com Deus. E é interessante que só para de orar, para de buscar Deus. E às vezes Deus coloca a pessoa deitada numa cama, para ela voltar-se para Ele para cima. Às vezes é uma situação adversa, dura, difícil, é um problema. Deus coloca aquilo, como aconteceu com Jonas, para a pessoa acorde, seja sacudida e se volte para Deus. E descubra que sem Deus a vida não tem sentido algum. E no capítulo 1, versículo 7, e diziam uns aos outros: "Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal." E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Veja que situação. Entrou o misticismo ali, presente na vida daqueles povos pagãos. Lançaram sorte. E veja que interessante, né? Caiu sobre Jonas. No meio daquele misticismo, ele conhecendo a verdade, não mostrando a verdade, e ali o próprio misticismo apontando para ele. Jonas 1, então lhe disseram: "Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal." Então agora eles estão descobrindo, publicamente está sendo apresentado. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a sua terra? E de que povo és? Confrontaram Jonas, é confrontado. E as pessoas que andaram com Deus, de repente elas são confrontadas por aqueles que não estão também andando do caminho. E o versículo 9, Jonas 1, ele respondeu: "Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra." Olha que interessante, né? Ele, no falar,
eu temo, como a gente ouve muito hoje, que Deus te abençoe, coisas desse nível. E a pessoa não confia, não faz, não anda. Fala para os outros. E observe bem aqui, ó. Então, versículo 10, Jonas 1:10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram. Os homens ficaram ali, perplexos. Que é isso que fizesse, pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Os homens começaram a conhecer o verdadeiro Deus. Aquele problema, aquela situação, aquela realidade difícil ali, porque as realidades difíceis, as tempestades, as enfermidades, tudo é para fazer a pessoa se voltar para Deus e mostrar que nós dependemos de Deus em tudo. Horas boas e horas difíceis. E ele ali perdeu a sua reputação. Não é um homem de Deus, não é um profeta. E olha, ele tinha sido um profeta bom em Israel. Ele tinha feito o trabalho dele lá no Reino do Norte, no Reino de Jeroboão II. Ele tinha feito um bom trabalho. A profecia dele ali havia se cumprido. E agora ele tinha perdido a sua reputação. Porque ele estava aqui agindo segundo a sua forma de pensar, o seu pensamento. Mas observe bem. O versículo 11 ainda do capítulo 1. Disseram-lhe, que te faremos? Para que o mar se nos acalme, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. A prova estava cada vez maior, Deus estava balançando o mar. Interessante aí, né? O mar obedece a Deus. Obedece a Deus. Deus tem o controle sobre tudo isso. Quando você lê o livro de Jonas, você vê, né? Ele age ali, e olha o que aconteceu, versículo... ali ele foi humilhado. Humilhado porque os pagãos, segundo ele, que não tinham o Deus Israel, estavam muito mais melhores do que ele como profeta de Deus. A grande verdade é essa, a pessoa que andou no caminho, abandona o caminho, não cumpre, não obedece a Deus, a vida dele fica pior do que daquelas pessoas que já andam em maus caminhos. E é o que aconteceu com Jonas. Então o que aconteceu, olha lá, atitude de Deus. Deparou o Senhor um grande peixe. Eles lançaram Jonas ao mar para que tragasse a Jonas. Olha que interessante. Deus já tinha preparado esse grande peixe. Você pode perguntar, mas naquela época não tinha classificação de peixes. Hoje nós temos baleia jubarte, caixote, tubarão, baleia. Naquela época não tinha essa classificação. Isso há milênios. E Deus preparou o grande peixe. Olha que fascinante. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Olha a atitude de Deus. Mesmo a pessoa distante, fujona, mas Deus vai lá alcançar a pessoa, vai buscar a pessoa. A misericórdia de Deus é imensa, a compaixão do Senhor é tremenda. Né? O coração de Deus é imenso. O seu amor é infinito. E olha o que acontece. Versículo 12. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai no mar. E o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Olha, meus prezados irmãos, quantas situações são similares dentro das nossas casas, das nossas empresas, da nossa sociedade, não é? As pessoas causam desconforto, né? E nós sofremos as consequências. E aí o que aconteceu? Ele ali alertou-os. Olha, mas veja aqui no versículo 13, eles tinham muito mais misericórdia de Jonas do que Jonas tinha misericórdia deles. Olha, entretanto os homens remavam, eles se esforçaram para alcançar a terra. Eles não queriam lançar Jonas no mar, porque sabiam que Jonas iria morrer. Eles iam lançar, é uma pena de morte, lançar para a morte. Mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Eles queriam usar a sua força para salvar Jonas. Mas observe que, versículo 14, então clamaram ao Senhor e disseram. Olha que interessante, né? Eles começaram a aprender a servir o Deus verdadeiro, a buscar o Deus verdadeiro. Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem. Eles passaram a conhecer o Deus Todo-Poderoso. E não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovou. Passaram a conhecer o poder de Deus. Eram pagãos, pessoas que serviam outros deuses,
De repente, ali naquela experiência, começaram a conhecer a Deus. E é o que acontece hoje. Deus tem que colocar uma experiência difícil, complexa na nossa vida para que a gente se volte para Ele. Tem que ficar deitado numa cama para olhar para o céu e descobrir que o sentido da vida é Deus. Agora observe bem. Versículo 15. Com tristeza. E levantaram as Jonas, tiveram que fazer aquilo, e lançaram ao mar. E olha a surpresa. E cessou o mar da sua fúria. Deus tem o controle sobre tudo. Ouviu a oração daqueles marinheiros ali. E o que aconteceu? Todos obedecem. Deus já tinha preparado o peixe para tragar Jonas. E aí o mar se acalmou. Naquele momento houve salvação naquele navio. Eles passaram a conhecer o poder do verdadeiro Deus. Veja que interessante. Enfrentaram adversidades, mas tiveram a melhor experiência da vida deles. Conhecer o poder do verdadeiro Deus. Agora observe bem, versículo 16. Temeram, pois esses homens em extremo ao Senhor. E olha que interessante. E ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Então ali eles passaram a servir o verdadeiro Deus, dentro daquela experiência. E Jonas foi lançado para o mar. Nós não sabemos bem qual é o grande peixe. Há muitas colocações, por exemplo, uma baleia cachalote, olha aí o tamanho dela, daria para que ele ficasse ali, dentro da barriga dela. Poderia ser um tubarão-baleia, como a gente comumente ouve falar também. Já teve experiências assim. Poderia ser um tubarão-frade. Enfim, ou uma criatura que não existe mais, mas é preparado por Deus. E é claro que dia 8 de fevereiro, veja a experiência, o Adrian Simancas, o chileno, foi engolido por uma baleia jubarte e cuspido em seguida, lá no mar do Chile, no sábado, dia 8 de fevereiro de 2025, olha, esse mês. E o próprio pai dele, ali no Estreito de Magalhães, né, ele estava num caique, e a baleia veio, engoliu e vomitou. O próprio pai filmou. Coloquei até o endereço, se você quiser assistir, dá uma procurada no YouTube lá. Então vocês vejam que as provas estão aí, da ação de Deus. E aí no caso específico do Adrian Simancas, ele já colocou para fora, porque não faz parte do cardápio. Segundo os biólogos, não faz parte do cardápio dessa baleia jubarte. Então a gente começa a ver aí a ação de Deus em tudo, o cuidado de Deus em tudo, a preparação de Deus em tudo. Mas, concluindo, todos que buscam a Deus não ficam no fundo do poço. Isso é fundamental, né? A pessoa que deixa de cumprir a missão, ela está lá no fundo do poço, ela pode ser tirada de lá e trazida de volta para a verdadeira vida. A situação, nós vimos aí os marinheiros, estavam ali no fundo do poço, era a morte, a aguardar o navio sussobrar, e eles iam todos morrer. E Deus os tirou, os salvou. Observemos que o profeta Jonas, ali, 3 dias no ventre do peixe, e é claro, orou. Nós observamos isso, né? Interessante, né? A pessoa, ele não orou em nenhum momento. Ele chegou no navio, não fez oração nenhuma pela viagem, não pediu que fosse uma viagem tranquila até Tarsis, não, nem orou. Quando os marinheiros vieram para acordá-lo, alertá-lo ali, ele nem clamou, nem orou a Deus. Mas agora diante da prova, veja bem, no ventre do peixe, ele orou. E aí, a partir do capítulo 2, nós vamos concluir a meditação, ele vai mostrar para nós. Você vai ler o capítulo 2, você percebe que é poético, porque ele trabalha, ele escreveu depois, né, que ele saiu, porque Deus mandou que o peixe o vomitasse, né, na praia. Ele escreveu segundo os Salmos de livramento que a gente tem na Bíblia, né? Escreveu o texto assim. E ele começa: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Ali ele buscou a Deus. E disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Quando nós estamos naquele momento difícil, complexo, a nossa
confiança, o nosso descansar em Deus, a nossa entrega a Deus é imensa. Ali não tinha como escapar. Ele estava dentro do navio ali, dormindo e tal, mas agora estava dentro, uma coisa inédita. Ele é o primeiro a andar de submarino no mar. O primeiro que andou de submarino do mar foi o Jonas. E observamos que ele orou a palavra de Deus. Se você depois tiver tempo, quando a gente lê o Jonas 2, 6 a 8, ele cita 8 salmos e uma de 2 Crônicas também. Ele cita o Salmo 18, 6, 121, 86, 13, 88, 6, 42, 7, 31, 22, 2 Crônicas 6, 69, Salmo 69, 1 e 2 e 33. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo para você conferir, para você ver. Então ali ele faz aquele salmo de livramento que nós temos no livro de Salmos, foi a sua oração. E ali ele vai continuando, Jonas 2,6. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. Ele é lançado ao mar. Não é que o peixe vem lá e já engole Jonas, não. Ele vai afundando. Sabe, aquele momento que ele vai ali, olha ali, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta à sepultura. O Senhor meu Deus, porque caindo ao fundo, ele iria morrer. Ele estava caminhando para a morte, é o que os marinheiros também pensavam. Versículo 7 do Jonas 2. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. Então, durante aquele momento que ele está descendo ali ao mar, afundando, né? E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Então ele já foi orando ali. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a tua misericórdia. C.S. Lewis tem uma frase inesquecível no livro dele, Cristianismo Puro e Simples. Ele diz assim: todos queremos progresso, mas se você está na estrada errada, progresso significa fazer um retorno pelo caminho certo. Não esqueça disso. É o que aconteceu com Jonas. Nesse caso, o homem que se volta mais rápido é o mais progressista. Já dizia o C.S. Lewis lá no livro Cristianismo Puro. E aí, Jonas, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Então a gente vê aí que Jonas, né, grato a Deus pelo seu poder, ele orou ao Senhor, ele buscou o Senhor, Deus ouviu, e a gente vê no livro, ouviu a oração dos marinheiros, e agora Deus ouviu a oração do profeta, e você vai ler mais tarde o capítulo 3, e você vê que ele foi até Nínive, pregou uma mensagem duríssima, e Deus ouviu a oração, e o povo foi salvo em Nínive, né? Então, observe bem aí a misericórdia de Deus, o poder de Deus. E aí a gratidão que ele coloca, e é claro, nós temos que tomar muito cuidado com o perigo da murmuração. E quem murmura, quem reclama, foge de Deus. Lembre bem disso. Quem reclama. Gratidão é a marca dos que buscam a Deus. E é claro, Jonas 2. Mas eu, com um cântico de gratidão, ofereço sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Não esqueçamos disso. Em todo o livro de Jonas você vê, né, a ação de Deus. Chama Jonas, Jonas vai para o navio, vem a tempestade, ele salva os marinheiros aí, e o próprio Jonas, ele prepara um peixe para que Jonas seja engolido, fica ali 3 dias, né, sendo no ventre daquele peixe, e porque a salvação vem do Senhor. E é claro que, olha o que acontece. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Olha que coisa maravilhosa. Vomitou Jonas em terra firme. Agora lembre-se bem, Jonas foi vomitado pelo peixe, possivelmente em Jope ali, né? E ele teve depois que cumprir a sua missão, voltou, teve que ir a pé, 800 quilômetros, até Nínive, porque ele tinha que cumprir a sua missão. Ele atendeu agora o segundo chamado e foi cumprir a sua missão. E Deus operou maravilhas, que toda a cidade se converteu, foi transformada pelo poder de Deus. Agora observe que, aplicando a nossa vida, né? Deus nunca confere uma tarefa sem providenciar os recursos para desenrolar e tal responsabilidade. Deus havia chamado, e se ele cumprisse,
era só 800 quilômetros, ele iria lá, cumpria, Deus iria salvar, como salvou Nínive naquela época. Houve arrependimento desde os nobres até os mais pobres, até os mais simples. Deus operou lá, houve a transformação, não é? Tremenda naquela cidade. Deus operou e Jonas aprendeu o que é misericórdia, porque ele viveu na própria pele a misericórdia de Deus. Deus o salvou e providenciou os recursos para ele desempenhar a sua responsabilidade. E Deus promove todos os recursos emocionais e legitima a caminhada nossa, legitima a nossa caminhada. Então é hora de nós estarmos atentos a isso, né? E ao sentimento da inadequação que possui não poder frear o desenrolar da nossa missão. Nós temos uma missão a desempenhar. Eu não sei qual é a sua, eu sei qual é a minha. Eu estou procurando fazer o melhor. Vou fazer até a hora que Deus me chamar para morar com Ele. E o livro de Jonas tem para nós que somos cristãos um momento muito especial, porque Jesus Cristo cita o livro no Novo Testamento. Assim como Jonas esteve 3 dias na barriga do grande peixe, Jesus Cristo veio, morreu 3 dias e ressuscitou. E nos deu a salvação. Ali já é a simbologia do que Cristo viria. Lá no livro de Jonas está mostrando a simbologia de que Cristo viria. A analogia feita com Jesus Cristo. A melhor palavra é essa, figura de linguagem. Analogia feita por Cristo. Assim como Jonas ficou no ventre 3 dias e Deus, o peixe vomitou, salvo, assim também nós que cremos em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. E graças ao sangue de Jesus, pagou todas as nossas vidas. Não há pecado nenhum que não possa ser perdoado em Cristo. Ele perdoou todos os nossos pecados. Agora, o fundamental é eu confessar os meus pecados a Deus, pedir perdão a Deus, se arrepender dos meus pecados, aceitar a salvação que Ele deu por mim, porque o único que pode me dar a vida eterna é Ele, não existe outra maneira, não há outra forma. E os marinheiros ali descobriram que o único que poderia dar a libertação a eles, e os libertou ali no mar e os salvou, e salvou Jonas, a misericórdia de Deus. E a mesma coisa acontece conosco hoje. A misericórdia de Deus, a compaixão de Deus é que nos dá a salvação. E não adianta você ficar aí preso às suas doutrinas, às suas religiosidades, os seus misticismos, porque tudo isso não teve sentido nenhum ali em alto mar. Foi a ação de Deus operando, a esse Deus onipotente, onisciente, onipresente, a esse Deus que nos amou e mandou o seu Filho para que viesse, morresse na cruz, pagasse todas as dívidas e ressuscitasse. E hoje está lá à direita de Deus, aguardando a gente, e mandou o Espírito Santo, que é o Wi-Fi de Deus, que atua em nós, e através dele nós podemos ter a vida eterna. Assim como salvou Jonas, o Senhor nos salvou, e nós estaremos para sempre com Ele na eternidade. Que Deus nos abençoe e vamos cumprir a nossa missão. Amém. Nós vamos agora, então, buscar a presença de Deus em oração. E depois nós vamos cantar. Vamos começar orando. Gratidão a Deus. Senhor, como é bom nós sentimos o Teu cuidado para conosco. Assim como o Senhor salvou Jonas ali do mar, fez com que Jonas aprendesse a depender de Deus, fez com que Jonas conhecesse a misericórdia de Deus. Jonas aprendeu a ter misericórdia de Deus na sua própria vida. E o livro de Jonas todo mostra para nós a Tua misericórdia para com os marinheiros, a Tua misericórdia para com Jonas e a Tua misericórdia para com o povo de Nínive. E muito mais a Tua misericórdia para conosco. Graças a Jesus Cristo nós temos a vida eterna, porque o Senhor salvou ali em Jonas e nos salvou para sempre em Cristo. Somos gratos por isso. Gratos ao Pai porque o Senhor ouve as nossas orações. Assim como o Senhor ouviu a oração dos marinheiros, ouviu a oração de Jonas, o Senhor ouviu a nossa oração em relação ao aluninho da minha irmã Janice, com 5 aninhos, com um problema intestino, e o Senhor operou. E hoje a mãe colocou que ele está liberto, ele está salvo, está livre, ó Pai, dessa enfermidade. Somos gratos, ó Pai, por isso. Agradecemos muito, ó Pai, pela vida da Maria José Donini, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a ela, e pela vida do pastor Ananias também, Senhor. Servos Teus, continue abençoando e usando-os poderosamente. Queremos, ó Pai, interceder pelos familiares do seu Janguito,
que partiu, está contigo em glória. Continua, Pai, confortando o coração dos seus 7 filhos, Senhor. Da Marlene, da Ivete, da Laís, da Tânia, da Kátia, do Gueto e da Simone. Guarda-os, proteja, os abençoe. E aquelas famílias também ali, ó Pai, que na semana passada perderam as suas filhas, Senhor. 2 jovens que partiram para estar contigo. E seja confortando o coração daquelas famílias nesse momento de dor e as suas companheiras de trabalho naquela padaria, Senhor. Os assiste com a tua graça, com o teu poder. Guarda, ó Pai, o Mateus. Sabemos, ó Pai, que ele precisa tanto, o filho da Suzana e do Ari. Cuida dele, Senhor. Guarda da criança em tratamento, pedida pela Luana, a mulher que ora. O Senhor conhece a necessidade. E seja, ó Pai, cuidando da Sueli, a nossa vizinha que operou. E rogamos, ó Pai, que o Senhor continue agindo no tratamento e trazendo ela de volta para casa. Guarda, Senhor, também o fotógrafo Rodolfo, em crise, Senhor. Cuida dele em síndromes, em surtos. Tem misericórdia dele, Senhor. Cuida dele e da sua vida. E seja, ó Pai, com o Eduardo Taquinaca, com a sua mãe, cuidando do seu tratamento. Guarda, Senhor, a liderança evangélica brasileira, a liderança evangélica dos estados e dos municípios, especialmente em Apiaí. Guarda, Senhor, o casal André e Luana. Seja, ó Pai, muito com o seu Hélio Gardenal, cuidando da sua vida, da sua saúde, da sua família. Guarda, Senhor, também o Marcelo, o Senhor Bragantini, nas suas quimioterapias, no seu tratamento. Guarda, proteja. Seja com o seu Grigolon, nos seus tratamentos paliativos. Guarda a Tânia, que está ali na Itália também, em combate ao câncer. Cuida do Cid de Tietê, Cid Martins, ambos em tratamentos em combate ao câncer. Da mesma forma, Chile, o Alexandre. E esteja, ó Pai, também com o seu Djalma, Senhor. Cuida dele, restaura a sua vida, abençoe o tratamento. E seja, ó Pai, com o filho da Marli, precisando da tua graça, do teu poder. O Senhor conhece a necessidade dele. Dá a ela, Senhor, sabedoria para auxiliar o seu filho. Guarda, Senhor, o Reginaldo Muzin, que já saiu do hospital. O assiste com a tua graça, com o teu poder. Cuida dos idosos, Senhor, especialmente nos lembramos do seu Jonas Mendes. O assiste com a tua graça, com o teu poder. Guarda todos os retiros de carnaval que teremos agora, em nível de Brasil, em nível de estados, em nível de municípios. Vem estar a abençoar os trabalhos. Guarda, Senhor, muito, ó Pai, o seu João, o pai da Lucinéia, Senhor. Sabemos, ó Pai, que ele está precisando da tua graça, do teu poder. Vem operar naquela vida. O Senhor conhece a necessidade, ó Pai. Tu és o médico dos médicos. Cura, Senhor, liberta-o. E seja, ó Pai, também com a Eunice Alves, Senhor, precisando de ajuda física. Assista o tratamento, guarda, proteja essa vida, Senhor. Guia os seus passos. Guarda-nos, Senhor, nos abençoe. Dá-nos, Senhor, um dia de paz e alegria, uma semana de bênçãos. E que a tua palavra continue sempre a falar no nosso coração e a nos usar para falar dela, para que cresçamos cada vez mais e aprendamos a confiar inteiramente a Ti e descansar no Senhor e viver confiante no Deus onisciente, onipotente, onipresente. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. E vamos cantar o hino. Para os montes olharei, donde me vem salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos, não te deixará cair. Quem a isca guardava, não dormirá.
entrada e saída, deixa amor.